Oi gente, tudo bem? Primeiro vídeo do ano, um feliz ano novo para todos vocês. E eu vou trazer hoje umas dicas que eu já queria ter postado no ano passado, mas não deu tempo. Vamos falar hoje de 5 livros que contam, através da ficção, um pouco da história de pessoas reais. Bom, gente, esse gênero de livro, ele meio que divide opiniões, né? Tem gente que não gosta, porque a gente nunca sabe que informação que é verdade e qual não é. Mas tem pessoas como eu que gostam de tentar, talvez, imaginar como teria sido a vida de pessoas importantes na literatura, por exemplo, e das quais a gente não tem muita informação. A minha primeira dica, eu não tenho ela aqui, mas eu li no Kindle, até porque quando eu li não tinha versão física, agora tem versão física também. Eu tô falando do Gayle Banks e as Irmãs Brontë, da autora Gabriela Maia. Ele vai ter então, né, a autora, ela estudou muito da vida das Irmãs Brontë, e esse livro vai falar então da Gayle Banks, que era uma prima afastada das Irmãs Brontë. Então, claro que ela é uma personagem de ficção criada pela autora, que vai se inserir aí na vida e em algumas rotinas que a gente conhece muito pouco sobre as Irmãs Brontë. Na verdade, a protagonista, ela precisa fugir de um futuro que estão querendo impor para ela, e ela vai lá, descobre que ela tem esses parentes então lá no interior da Inglaterra, e ela vai lá bater na porta das Irmãs Brontë, e de certa forma a história então se desenrola. Ela vai sofrer muito com as barreiras que eram impostas às mulheres da época. Então eu achei muito legal a maneira como a autora inseriu esse drama pessoal, essa história pessoal da protagonista ficcional no meio de uma vida e de personagens que a gente sabe que existiram. Recomendo para vocês, é uma leitura bem fluida, eu gostei bastante. Acho que fãs das Irmãs Brontë vão gostar bastante. Depois a gente vai ter aqui esse livro que eu li bem no finalzinho do ano, A Mulher de Pilatos, da Antoinette May. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, gente, mas também gostei bastante desse livro. Esse livro eu ganhei no Amigo Secreto, já fazia mais de ano. E aqui a gente vai ter então também uma personagem conhecida na história, que é a Cláudia Prócula, que nada mais era do que a mulher do Pôncio Pilatos, que a gente conhece por uma só passagem da Bíblia do Novo Testamento, né? Que é quando Jesus Cristo é sentenciado e ela tenta recorrer, né? Pediu perdão para ele, que Pôncio Pilatos o perdoasse, e acaba não tendo êxito nessa empreitada. É só isso que a gente sabe dela. Mas aqui a autora coloca pra gente, na ficção, né, a vida da Cláudia, então, né? Isso antes dela casar com Pôncio Pilatos. Aí ela vai colocar aqui um pouco de misticismo também, porque a Cláudia tinha dons premonitórios, então ela vai ter alguns encontros com Jesus, com Maria Madalena ao longo do livro. Como a gente tem muito pouca informação desse personagem real na história, então assim, ele não é um livro sobre a vida de Jesus. O núcleo, essa parte ali onde ela realmente participou da história, a gente vai ver só lá no final. Então a gente vai ter aqui um romance ficcional envolvendo uma protagonista mulher que também sofria com as barreiras ainda piores impostas naquela época, com seus dramas, seu casamento, seus sonhos, suas escolhas. E dentro de toda essa história a gente tem essa personagem que realmente existiu. Depois a gente tem esse aqui, que foi um dos livros que eu li no Desencalha do ano passado, A Senhora Paul, da Lynn Cullen. Não sei se é assim também. Aqui também a gente vai ter uma personagem que eu vou colar, Frances Sargent Osgood. Não sei se pronuncia assim, mas a Frances foi uma poeta americana que ficou até famosinha na época dela. Mas por quê? Porque ela fez parte de um trecho da vida aí do Edgar Allan Poe.
a ponto de que existem muitas controvérsias nisso aí, mas alguns estudiosos da vida do autor alegam que ela foi uma namorada dele. Então aqui a gente vai ter essa história romanceada, gente. E eu achei legal porque, assim, sendo verdade ou não, é muito legal a gente tentar imaginar autores que a gente gostaria talvez de ter conhecido ou que fossem da nossa época, imaginar eles vivendo, né, como pessoas normais e tendo uma história, construindo ali, né, dia a dia a sua história. E aqui a Frances então conhece o Edgar Allan Poe em um sarau. Na época era muito normal aqueles saraus para declamar poesias e fazer encontro de escritores, né? E isso realmente faz parte da história. Tem muita informação aqui que é comprovada, né? E ela conheceu então o Poe. O Poe era casado, para quem não sabe, Edgar Allan Poe, ele casou com uma prima assim, muito mais nova que ele. Ela era praticamente uma criança e o casamento dele foi bem conturbado. Ela era muito doente, inclusive morreu muito nova. E ele conheceu a Frances nesses saraus e se encantou com a poesia dela. E essa relação de amizade que os dois tinham, eles se trocavam cartas. Essas cartas existem. Dizem alguns estudiosos que alguns dos poemas dele foram feitos para ela e vice-versa, mas bom, tem muita informação aqui que também eu não fui conferir se é verdade ou não, porque como eu disse, eu gosto desse tipo de livro. Eu não fico toda hora me questionando, mas isso aqui é mentira. Não, eu gosto de curtir, de imaginar como teria sido a vida dos protagonistas pela visão da pessoa que está escrevendo. Esse aqui, gente, eu não vou falar muito porque eu vou deixar o card e o link na descrição. Eu fiz um vídeo falando dele, assim, mais completinho, tá? Mas eu tô falando do Miss Brontë, da Juliette Gael, que também fala sobre as irmãs Brontë, mais particularmente sobre a Charlotte Brontë. Então esse livro aqui, eu acho que de todos, ele é o mais biográfico, tá? Eu posso dizer que ele é uma biografia da Charlotte Brontë romanceada, porque a gente também não tem informações detalhadas sobre a vida dela, não se sabe muito, mas o que se sabe a autora colocou aqui. Então é muito legal porque tem passagens aí tanto de antes dela perder as duas irmãs, né, que morreram muito cedo, quanto depois também a continuidade da carreira dela, o casamento dela. É bem legal, gente, eu falo com detalhes no vídeo lá, vou deixar se alguém quiser dar uma olhada. Muito bom esse livro. E para terminar, esse livro aqui que é tão especial, gente, eu acho ele tão lindo no contexto total dele aqui. A gente está falando desse aqui, ó, Foi na Primavera, da Angela Nanetti e Roberto Innocenti. São dois italianos e a gente está falando porque o livro ele é ilustrado. Então a gente está falando aí da autora e do ilustrador. Do que vai falar esse livro? De quem, gente? Esse livro vai falar de Florença, ano 1274, mais ou menos isso, e da mulher que inspirou a vida de Dante Alighieri, a famosa Beatriz, que a gente conhece aí, né, da Divina Comédia. Curiosamente, quem vai dar voz à narração desse livro, além do próprio Dante, é a esposa dele, a Gema, né, porque a Beatriz, na verdade, foi um crush, né, muito grande de inspiração, mas ele foi casado com a Gema. Eu não sei muito da vida dele também, não sou estudiosa do assunto, mas o que é legal desse livro é que a autora, ela reconstituiu, né, nessa novela, porque não é nem um romance, é uma novela, toda a ambientação da época, né, principalmente aquele dia em Florença que Dante conheceu a Beatriz. É muito bonitinho, gente. Então essas 5 dicas, eu não sei se vocês notaram, mas elas têm em comum aí, além de serem escritas por autoras mulheres, elas também têm protagonistas reais que existiram na história, mulheres. Então é um elemento em comum que me encantou bastante, eu achei bem importante
todos esses livros eles vão falar um pouco sobre a imposição, as barreiras impostas, né, para as mulheres. E por meio das protagonistas e desse romance, através da ficção, as autoras conseguiram me fazer, como leitora, penetrar na época do livro e realmente sofrer com as protagonistas essas barreiras impostas, né? Acho que isso é importante, a gente está sempre reconhecendo o quanto essas mulheres, né, muitas mulheres na história foram guerreiras aí, enfrentando os padrões que eram dados a elas nas épocas em que viveram, né? E é isso, gente. Eu, como disse, gosto bastante de livros que têm biografias romanceadas, mesmo que eu não saiba realmente, em muitas informações, eu não sei se é verdade ou não é, mas como eu disse, como leitora e muitas vezes fã dos personagens que são protagonistas, eu gosto, me satisfaz imaginar como teria sido a vida deles em alguns aspectos e também de ficar analisando os aspectos, o ponto de vista de quem está escrevendo o livro referente àquele personagem. Eu gosto, assim, são leituras que na maioria eu gosto de fazer. Então por hoje é isso. Eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre a leitura conjunta que eu fiz com o Carlos, do Livros e E-Book, que é sobre o clássico O Fantasma da Ópera. Então fiquem ligados que provavelmente é o próximo vídeo e aí vocês vão saber se eu gostei ou não desse clássico tão famosão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!